tarde. Começou, bendita a hora, seja bem-vindo agora pro melhor programa da tarde, porque é o programa que só vem gente inteligente, basta ver, e só vem gente muito bonita, porque aqui é proibido entrar gente feia. A gente deixa alguns câmeras entrar, mas não todos. Não vou. Olha, estamos começando, eu quero você com a gente participando aqui, ó, ao vivo, através do chat do YouTube. Você pode acessar aí, ó, @TV Rede Vida, né, do YouTube, ou então youtube.com/TV Rede Vida, ou então entra lá naquela lupinha do YouTube, põe assim, ó, TV Rede Vida, e participa com a gente, mandando a sua opinião, mandando a sua pergunta, mandando aquilo que você achar daquilo que a gente está conversando. Tem um monte de assunto pra gente conversar, e a gente, para conversar sobre esse assunto, não conversamos com qualquer um, só tem especialista aqui, ó. Veja, eu vou deixar a Ângela por último aqui. E olha, eu tenho uma alegria muito grande, porque a gente está recebendo aqui uma das pessoas mais importantes na comunicação no Brasil, que é César Romão, conferencista, consultor organizacional. Seja bem-vindo. Mas é um homem que tem muito livro publicado. Me trouxe, olha esse livro aqui, olha aqui, gente. César Romão, Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso. Reflexões e pensamentos que guiarão você para uma vida bem-sucedida. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Nossa, é tão importante. Eu fico até muito tímido aqui de poder conversar com o César, porque é uma das maiores inteligências que nós temos aqui no Brasil, sabia? Pronto, acabou, não apresento, mas é mentira. Aqui, ó. Mas a gente sempre começa com um pensamento do dia pra gente conversar, pra gente discutir também. Pensamento lá não é muita coisa assim pra gente falar muito tempo, mas é pra gente começar o programa. Vamos ver o nosso pensamento do dia. Não leve a vida tão a sério, afinal você não será vivo dela. Essa é uma grande verdade. Mas é uma verdade. Não leve a vida a sério, porque no final de contas você nem sairá vivo dela. Muito bem. Nosso filósofo aqui, ó. Isso é maravilhoso. Eu nem vou falar. Vamos lá. O que acontece no momento do nosso nascimento até o nosso chamado é a vida. A vida tem que ser levada com responsabilidade. Não é questão de ser sério, né? Tem que ser um pouquinho responsável, né? Por aquilo que você escolhe. Até porque a filosofia, ela é filosofia. Se você pegar um monte de boleto e dar para um monge, você destrói o monge, né? Se o monge estiver... É verdade. Né? Então, a vida, ela é uma missão. Nós temos que saber cumprir essa missão de existência. Conhecer essa missão de existência. E sermos menos críticos. Não reclamarmos tanto. Porque quando nós reclamamos, Padre Juarez, nós perdemos a percepção das coisas boas que acontecem ao nosso redor. Porque a gente se fixa naquilo que é ruim. Exatamente. A passagem de Emaús fala muito sobre isso, né? Eu só olhando para o problema. Exatamente. Eles ficavam reclamando da ausência de Jesus. Jesus aparece entre eles. Eles caminham 12 quilômetros até Emaús com Jesus. Falando das coisas só falando dos problemas deles. E Jesus estava entre eles. Nossa. Eles só percebem que era Jesus quando chegam à casa de um Porque deles. quando a gente só olha para os problemas da gente, não vê nada que está acontecendo do lado, né? Mas isso é interessante, eu nunca tinha pensado. Se a gente também... a responsabilidade é uma coisa. A responsabilidade é uma coisa, levar a sério é outra também. Se você leva muito a sério e não deixa com que as coisas passem, né, você abrevia mesmo a sua vida. Antigamente falava assim, muito riso, sinal de pouco siso. Nossa, pai. Era lá. Muito riso, sinal de pouco siso. Acontece que a nossa sociedade hoje, isso é questão de mundo, né? Ela está muito julgadora. As pessoas acham que viver é julgar. Isso mesmo. Depois ficam se esforçando para falar, você tem que perdoar. Olha, não é uma questão de perdão, é uma questão de não julgamento. É verdade. As pessoas seriam mais felizes se julgassem menos tudo. Qualquer coisa que acontece, a pessoa já emite um certo julgamento. Como chama? A sociedade canceladora, né, Ju? Quero cancelar, já vou cancelar. A gente tem uma enquete aqui pra gente fazer, a gente sempre faz uma pergunta pro pessoal participar com a gente, você vai participar votando aí na sua enquete, a gente vai apresentando ao longo do programa a sua opinião. A nossa enquete do dia é o seguinte, você se considera uma pessoa econômica, sim ou não? É uma pergunta bastante subjetiva, mas tudo bem, né? Você é uma pessoa muito, Rodolfo,
Você se considera uma pessoa econômica ou não? Porque no dia de hoje está muito difícil economizar, né? Acho que todo mundo percebe isso e você vai votar pelo Instagram. Instagram nosso é @redevida. @redevida. Quero saber a opinião de vocês aqui. Doutor César Romão. Graças ao marketing ocidental, Prado Juarez, foi despertado e é despertado nas pessoas necessidades que elas não tinham nem imaginavam. Só que depois que conhecem, não conseguem viver sem. Então, a sociedade hoje é impulsionada a consumir. Existe uma teoria que funciona muito bem. Toda vez que você for consumir algo, você se pergunta, é prioridade? Só isso. Seja honesta. Mas posso falar, para nós mulheres é não, prioridade não o último sempre sapato, vai ser o necessário. último brinco, o último batom, é sempre prioridade para ontem. Sabe uma coisa que... Essa será a minha última prioridade. Mas sabe uma coisa Nem falo mais isso, viu? A gente acaba comprando muito pela internet, né? Ai, sim. Porque, Mas quando tem um desconto. sabe o que eu faço, geralmente? Falo assim, eu fiz uma coisa no WhatsApp, para jogar um link, assim, fala, eu acho que eu vou comprar isso aqui. Aí jogo lá. Aí quando eu vou voltar para comprar, eu falo, não, mas eu não precisava disso aqui, não. Olha, boa estratégia. Então, não, Porque a compra é emoção. a tal da compra. Se você consegue por impulso, né? moderar aquele impulso momentâneo ali, você tem menos chance de chegar a comprar. Isso. É verdade, faz A muito compra por impulso. Eu vou comprar. Não, espera um pouco. Essa teoria do Prado Juarez é muito boa. Eu uso muito para escrever meus livros. Às vezes eu faço um texto, né? Eu vejo que o texto está muito entusiasmado, Prado Juarez, eu faço assim, eu deixo ele dormindo um pouquinho. Fernando sabendo fazer isso. Aí o texto dorme, depois de 15 dias vou lá e acordo ele. Isso. Eu vejo que não é nada daquilo ou é aquilo. Então, esse impulso, ele é ocasionado justamente pelo marketing, né? Porque a gente é avalaçado a todos os momentos, né? A Oracle inventou essa coisa de se você entrar num site de tênis, esse tênis vai te acompanhar, você abre a porta da sua garagem. É verdade, é verdade, é verdade. Você entra na Rede Vida, o Escuta, tênis tá aqui, é verdade. O tênis vai te perseguindo, você fala, eu vou comprar só para não ver mais. Pixel. Aí você compra. É verdade. Perdeu-se, porque você só vai ver tênis na sua frente depois daquela compra. Verdade. Só vai ter isso mesmo. Aí só aparece para você aquilo. A avareza é aliás, tem uma peça maravilhosa que é de Molière chamado O Avarento. Eu tive a alegria de assistir O Avarento com Paulo Altran. Olha. Que luxo. Paulo Altran. Ali naquele teatro que pegou fogo ali no teatro daquele que era ali na praça, perto da Praça Rosa. Mas olha que interessante, a avareza é um pecado. A avareza é um pecado capital. E o perdulário também. Porque a avareza, olha interessante. A palavra avaro vem do latim ávidos eris. Ávido pelo eris em latim seria o cobre que faz a moeda e tal. Daí que vem o nome erário, né? Erário é onde fica o tesouro, né? Erário. É aquele que é ávido pelo dinheiro, que troca, no caso do pecado, troca Deus pelo dinheiro, né? Troca Deus pelo dinheiro, o avaro. Vamos para as notícias? Vamos para as notícias. Os nossos comentaristas gabaritados aqui, vamos falar. Primeira notícia. Ai, meu Deus do céu, isso tá fogo, meu Deus. Vamos lá. Israel declara Lula como persona não grata após presidente comparar a ação contra palestinos em Gaza ao Holocausto. O ministro das Relações Exteriores de Israel disse que o termo só será retirado se Lula pedir desculpa e se retratar. Petista deu declaração após ser questionado sobre a decisão de alguns países de suspender repasse financeiro à agência da ONU para os refugiados palestinos. Eu vou falar uma coisa, depois eu quero que vocês comentem. Primeira coisa, existe uma regra básica, não se compara Holocausto a nada e não se compara Adolf Hitler com ninguém. Não se pode fazer esse tipo de coisa. Não se compara Holocausto a nada e não se compara Adolf Hitler com ninguém, né? Então, a declaração, ela realmente foi uma declaração muito inoportuna, não deveria ter sido feita, ainda mais por um presidente da República, não poderia ter sido. Agora tem todas as tratativas diplomáticas, mas não se deveria fazer esse tipo de coisa. Doutor César Romão, o que você acha? Quando uma pessoa assume um cargo político, vamos falar de política, enfim, ela assume um cargo político como presidente, se ela não tem competência para exercitar certas ações,
ela precisa se cercar de pessoas competentes para tal. Ninguém é obrigado a saber tudo. Mas você tem obrigação de estar rodeado por tudo. Então, um especialista de cada área tem que te orientar. O nosso presidente, lamentavelmente, mostrou falta de conhecimento histórico, Sim, falta de conhecimento da atualidade, e fez uma comparação. O Lula faz muitas comparações, isso é um drama. Quando a pessoa se acostuma nos discursos a fazer comparações, aí ele perde o eixo, perde a linha. Então ele fez uma comparação num discurso onde jamais poderia ser feita uma comparação. Não se deve ser presidente dando sua opinião pessoal sobre o que você conhece ou o que você não conhece. Porque quando um presidente fala, ele fala em nome da nação. Eu garanto que a nação não diria isso. É importante lembrar uma coisa. É importante. Hoje, né, acho que é importante também a gente saber o seguinte. Tudo isso, eu disse, não se compara ao Holocausto, não se compara a nada. Não poderia nunca ter feito essa comparação. Porque isso também começa a jogar uma cortina de fumaça em cima do Benjamin Netanyahu, que é um homem que está aproveitando da situação. Ele está aproveitando da situação, né? Ele está combatendo o Hamas, mas ele está matando muito civil, muita criança estão sendo mortas. E ele aproveita essa situação para não sair do poder. Porque o Benjamin Netanyahu, se ele tivesse hoje ali em Israel, se ele tivesse uma eleição hoje, ele perderia. Perderia porque ele não deu a proteção que eles deveriam ter dado. Não deu a proteção que eles precisariam, que o povo precisava ter dado, ter tido naquele momento. Há uma coisa, há uma guerra contra o terror, mas há também, e a gente não pode deixar de lembrar, que há palestinos sofrendo, há civis morrendo e há também pessoas nesse momento sendo vítimas dessa guerra insana e maluca. Está sendo combatido o terrorismo, mas há também palestinos sofrendo. O Lula, talvez querendo defender o povo palestino, acabou atacando os judeus, que não é o certo. Será que ele falou e entendeu o que ele estava falando? Assim? Essas coisas que você diz, muito do improviso, você faz uma comparação. Não se faz uma comparação. Ele achou que ele estava em São Bernardo. Então, não se faz uma comparação, sim. Nós temos duas grandes manchas na humanidade. A mancha da escravidão e a mancha das guerras. Isso. A escravidão a gente conseguiu, em parte, né, até determinado ponto, ainda existe, mas ainda é um número pequeno, né? Mas as guerras a gente não conseguiu. Não conseguiu. As guerras hoje a paz hoje é intervalo entre guerra. Então, em momentos como esse, a pessoa tem que ter noção, tem que ser instruída, ela tem que ser treinada para dar uma declaração. Ou, como bem disse o Padre Juarez, né, você pede lá para algum representante, o embaixador, por exemplo, fazer o pronunciamento oficial. Mais uma notícia aqui pra gente comentar aqui, pra gente falar aqui, olha, vamos ver. Sopro do diabo, como é a droga que causa apagão e faz a vítima perder tudo. A burundanga, como é conhecido no país, tem sido utilizada por criminosos, tanto em festas quanto em encontros por aplicativo de relacionamento. Aplicativo de relacionamento, pelo amor de Deus. Segundo o jornal local El Tempo, o pó é capaz de fazer com que as pessoas percam a própria autonomia, fornecendo dados sensíveis como senha de cartões, sem se lembrar de nada. Doutor, esse vazio existencial é uma coisa perigosa para a sociedade, né? As pessoas hoje, elas estão desiludidas, né, com as próprias vidas, ansiosas e em profunda depressão. Elas não passariam no buraco do abismo, porque elas são maiores do que o buraco do abismo, na minha opinião. Essa questão da droga, né, o Estado tem 3 papéis: educação, saúde e segurança. O Estado não vem cumprindo nenhum deles, nem de maneira média. Eu fico estarrecido quando eu vejo que uma droga dessa entra, danifica um nome africano, que é bonito, né? É verdade. Pegaram um nome africano bacana. E aí, quem trouxe? Por onde entrou? Por onde veio? A mesma coisa as armas, né? Isso então, também. A ausência do Estado permite isso. Se o Estado continuar ausente, essa situação na sociedade vai aumentar cada vez mais. E nós vamos ceifar a vida de pessoas inocentes,
de jovens. O Brasil hoje ele não consegue aproveitar a competência dos jovens dele. Nós não estamos criando os nossos jovens para serem as pessoas do futuro. Eles estão se perdendo nesse caminho. Então é muito comum hoje, por exemplo, você passar em bairros onde tem bares e tudo mais, e você vê os jovens totalmente embriagados. É assim, enquanto não se embriagar, ele não para, porque ele tem que frequentar aquele grupo se ele estiver embriagado. Isso é uma decadência da nossa sociedade que precisa ser combatida. E o Estado tem que tomar o primeiro passo, porque os pais por si só, a doutora Lídia sabe disso, né? Os pais por si só estão pedindo socorro. Eles não conseguem mais. Agora que tá ficando bom, vai acabar. Olha aqui. Ah, não é possível. César Romão, muito... Juarez, eu também estou disponível em todas as livrarias do Brasil. Atenção, você é muito interessante, eu conheço o César Romão e sempre entro em livraria. Toda livraria que eu entro tem um livro do César Romão, é impressionante. Obrigado. Esse livro aqui eu queria que vocês pudessem ler e ter como um manual mesmo, aí, manual, Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso, César Romão. César Romão é um dos conferencistas e também das pessoas mais iluminadas que nós temos aqui no Brasil. Palestrante, escritor, jornalista. E no Instagram dele, para você poder entrar em contato, @Romão_César. Aliás, se você ainda não teve a oportunidade de assistir uma palestra minha, um curso, lá no Instagram tem o curso digital, você pode se inscrever lá. Que beleza, que beleza, que beleza. Muito obrigado. Obrigado, viu, gente? Obrigado a gente amanhã. Eu volto com você amanhã, meio-dia aqui no Rosário da Vida, viu? Deus abençoe você, uma boa tarde e fica com Edith Piaf, La Vie en Rose. Allez. Ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause.